Como é que uma ideia, algo que a gente pensa, vira uma ação de verdade dentro de um computador? Essa é uma pergunta fundamental, né? E para a gente entender isso, vamos mergulhar em 3 áreas-chave da computação para ver como as máquinas evoluíram de só seguir ordens para de fato aprender. Ok, vamos pensar nisso aqui. O computador, na essência, só entende 2 coisas, 1 e 0. Ligado e desligado. É isso. Então, como é que ele pega uma linha de código como essa, que para a gente parece super simples, A é igual a B mais C vezes D, e faz alguma coisa com ela? Existe um abismo, né, entre o jeito que a gente pensa e o que a máquina entende. Então, a resposta para esse mistério começa com uma peça de software que é crucial. O nome dele é compilador. A melhor forma de pensar nele é como um tradutor essencial. É ele que começa a construir a ponte sobre aquele abismo entre o nosso pensamento e o que a máquina consegue executar. E para fazer essa tradução existem basicamente 2 caminhos. De um lado tem o compilador. Ele faz o seguinte, lê o programa inteiro de uma vez só, traduz tudo para a linguagem de máquina e pronto. Gera um arquivo executável que é rápido e autônomo. Do outro lado a gente tem o interpretador. Ele é diferente. Ele vai lendo o código linha por linha e executando na hora, sem criar um programa separado. A analogia é perfeita. É a diferença entre traduzir um livro inteiro antes de dar para alguém ler e ter um intérprete do lado sussurrando cada frase no ouvido uma por uma. E o compilador, olha, ele é super metódico. Ele pega aquela nossa linha de código e quebra ela em passinhos bem pequenos, quase atômicos. Funciona assim. Primeiro ele multiplica C por D e guarda esse resultado num cantinho temporário. Depois ele pega esse resultado e soma com o B. E por último ele pega o valor final de tudo isso e move para dentro da variável A. Cada um desses passinhos é uma instrução super simples, algo que a máquina finalmente consegue entender. Ok, legal, o código funciona. Mas só funcionar não é o suficiente, né? Ele precisa funcionar rápido. E é aí que a gente entra no nosso segundo campo, a busca incansável pela velocidade, o que chamamos de programação de alta performance. A ideia central aqui tem um nome um pouco técnico, complexidade algorítmica, ou notação Big O. Mas a ideia é simples, na verdade. Não estamos falando de medir a velocidade em segundos. O que importa é entender como o tempo de execução de um programa cresce conforme a quantidade de dados aumenta. Pensa assim, é a diferença entre um sistema que fica só um pouquinho mais lento quando tem mais trabalho e um que simplesmente trava, para de funcionar quando a demanda cresce. E olha só o impacto que a escolha do algoritmo certo pode ter. É brutal. Se a gente precisar procurar algo em 1 milhão de itens, uma busca linear, aquela que vai um por um, sabe, leva quase meio segundo. Parece pouco, mas em computação é uma eternidade. Agora, uma busca binária, que é um método bem mais esperto que vai cortando o problema pela metade, leva uma fração de milissegundo. É absurdo. A escolha certa é literalmente a diferença entre algo que parece instantâneo e algo que é simplesmente inviável. E não para por aí, performance não é só sobre algoritmos, é sobre entender a máquina, dominar o hardware mesmo. Detalhes que parecem minúsculos, como a forma exata que os dados são organizados na memória do computador, uma coisa chamada alinhamento de memória, podem trazer ganhos de velocidade gigantescos. É um nível de detalhe onde, tudo importa. Ok, a gente já sabe como traduzir o código e como otimizá-lo para ser rápido. Mas e quando o problema é mas tão complexo que nem o melhor programador do mundo conseguiria escrever todas as regras? Pois é, chega uma hora que dar instruções explícitas tem o limite. O jeito tradicional de programar, que é o que a gente viu até agora, é basicamente um ciclo, né? Uma pessoa desenvolvedora estuda o problema, senta e escreve um monte de regras. Depois, testa, vê o que deu errado e ajusta as regras. E de novo, e de novo. Isso funciona muito bem para um monte de coisa, mas para outras, simplesmente não dá. E essa citação aqui resume o problema perfeitamente. Para tarefas como, sei lá, filtrar e-mails de spam, o programa acaba virando uma lista enorme de regras complexas, muito difíceis de manter. Pensa só, quantas variações de um e-mail de spam existem? Milhares, milhões. É simplesmente impossível sentar e escrever uma regra para cada uma delas. Não tem como. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Isso nos leva para a nossa terceira grande área, que é talvez a mais revolucionária de todas. A gente para de dar as regras e começa a ensinar as máquinas a aprender. É um jeito completamente novo de pensar. A virada de chave é essa. Presta atenção. Ao invés da gente escrever as regras, a gente dá um monte de dados para o computador e deixa que ele descubra as regras sozinho. É uma inversão total da lógica da programação tradicional.
É fundamental entender isso. E como isso funciona? Bom, a pecinha fundamental dessa história toda é o neurônio artificial, que é, como o nome diz, inspirado no nosso próprio cérebro. Agora, imagine não um, mas milhões desses neurônios, todos conectados em camadas, formando uma rede. Essa rede consegue olhar para uma montanha de dados e começar a aprender a reconhecer padrões super complexos que um humano talvez nem percebesse. Mas o que significa aprender para uma máquina? O processo tem um nome, descida do gradiente, mas a analogia explica tudo. Imagina alguém perdido numa montanha, no meio de uma neblina densa. A pessoa quer chegar no vale, no ponto mais baixo, mas não enxerga nada. O que ela faz? Ela dá um passo na direção que parece mais íngreme para baixo. E depois de novo. E de novo. A rede neural faz exatamente isso. Ela vai ajustando seus pesos internos, sempre na direção que diminui o erro, tentando achar o fundo do vale, ou seja, a melhor resposta possível. E os modelos de hoje em dia são imensos. Arquiteturas como essa, ResNet, podem ter dezenas, às vezes centenas de camadas de neurônios. Essa profundidade toda é o que permite que elas aprendam coisas em níveis. As primeiras camadas aprendem padrões simples, tipo linhas, bordas, cores. As camadas do meio juntam isso para formar texturas, formas, e as últimas camadas juntam tudo para entender conceitos abstratos, como isso é um rosto ou aquilo é um gato. Certo. A gente viu 3 mundos bem diferentes: compiladores, alta performance e machine learning. A grande pergunta agora é: como é que tudo isso se conecta? E é aqui que o quebra-cabeça se monta. Pensa em ferramentas famosas de machine learning, como o TensorFlow. Elas não apareceram do nada e substituíram o resto. Pelo contrário, elas são construídas em cima de todo o resto. Para treinar aqueles modelos gigantescos, elas precisam desesperadamente de computação de alta performance. E essa computação de alta performance, por sua vez, roda em hardware super especializado, como as GPUs. E adivinha só o que as GPUs precisam para funcionar? Do bom e velho compilador, lá no começo de tudo, traduzindo tudo para uns e zeros. Uma coisa depende totalmente da outra. Então, resumindo a jornada completa. Uma ideia vira código. Um compilador traduz esse código para a máquina. Os princípios de alta performance fazem tudo isso rodar na velocidade da luz, e quando as regras são complexas demais, o machine learning entra em cena para descobrir o caminho sozinho. Mas ele só consegue fazer isso porque está apoiado em toda essa fundação que a gente acabou de ver. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar. Se os programas agora podem aprender e se otimizar sozinhos, o que de fato significa ser programador hoje em dia? Talvez o trabalho não seja mais tanto sobre escrever regras detalhadas, mas sim sobre ser um curador de dados, um arquiteto de modelos de aprendizado, um guia para esse processo. É sem dúvida uma nova e fascinante fronteira na computação.